E hoje nós temos diante de nós, né, um tema muito gostoso de aprender, um tema muito importante, porque nós estamos falando do Espírito Santo nesses últimos domingos. Falamos da pessoa do Espírito Santo, falamos do Espírito Santo missionário que atua na conversão, na salvação, na transformação do homem e da mulher. Não aquela melhorazinha de tornar alguém apenas mais sofisticado, mais educado, não. Mas uma mudança completa interior, uma troca de coração. Tirando o coração de pedra, aquela pessoa que não liga para nada de Deus, cara, sabe? Não tem sensibilidade nenhuma, é apenas um religioso cumprindo regras, seguindo normas de uma instituição. Não. Quando o Espírito Santo entra, já é uma pessoa que muda as suas vontades, suas faculdades. Aquilo por dentro é transformado. Então, a pessoa que antes fazia tudo errado como se fosse normal, agora, quando faz algo errado, sabe que está fazendo errado e sente o arrependimento do Espírito Santo. E se pudesse, eu não citei até hoje essa frase, mas essa frase é verdade, diante de tudo que aprendemos. Olha o que diz um grande pastor americano: tudo que um verdadeiro cristão poderia escolher, se pudesse escolher algo, era nunca mais pecar. Se você pegar alguém verdadeiramente convertido e pegar alguém que apenas vai para a igreja, que apenas é um religioso, e você perguntar se essa pessoa tem esse desejo de nunca mais pecar, imagina que pudesse ser dado poder, Jurandir, poder para a gente, ó. Deus está dando poder aqui para todos vocês. Vocês, a partir de hoje, têm a capacidade, a partir de hoje eu vou acionar um botão aqui, ó, botão do céu, que vai fazer um milagre. Qual que é o milagre? Vocês vão ser capazes de nunca mais pecarem. O verdadeiro cristão, ele dá um pulo, ele deseja isso, porque o pecado cansa a nossa vida, porque o pecado nos tira do alvo verdadeiro, do alvo certo. Porque o pecado, a Bíblia diz que ele não é só uma coisinha que eu cometo. O pecado, ele é a causa de tudo que há de mal no mundo. É por causa do pecado que o mundo é como é. Todas essas maldades, fome, guerras, é o pecado que gera isso. Como a gente canta na água, no céu não entra pecado. É por isso que o céu é um lugar de glória. É por isso que o céu é um lugar lindo, santo, que não tem morte, não tem dor, né? O que mais? Não tem doença, não tem lágrimas. Então o verdadeiro salvo, por causa do poder do Espírito Santo, ele deseja Deus, ele deseja a transformação, ainda que ele tenha com ele também a carne, né? Que a gente aprendeu no ano passado. Então a guerra é travada, porque muitas vezes eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, mas eu acabo cometendo muitas coisas que eu nem queria, e aquela guerra da carne contra o Espírito é travada. Como nós vencemos a guerra da carne contra o Espírito? Nos inclinando para as coisas do Espírito. Então vigiando contra as coisas da carne, cuidado com o que os meus olhos veem, para não estar alimentando a carne, cuidado com o que meus ouvidos ouvem, com o que eu amo, aonde eu piso meus pés, e se inclinando para as coisas espirituais. Estar na escola bíblica domingo de manhã é um nocaute na carne, você está dando um soco na sua carne, porque você está mortificando ela. Você está aprendendo da palavra de Deus, você está num ambiente de oração, de louvor, e o seu espírito está sendo fortalecido. Quando eu me inclino para as coisas do Espírito, logo eu começo a desejar ainda mais as coisas do Espírito. Porque aqueles que se inclinam para o Espírito desejam, cogitam as coisas do Espírito. Mas o cristão que se inclina para as coisas da carne, ele acaba desejando e se inclinando e cogitando das coisas da carne. Então tem como eu ser um cristão carnal, Gabriel? Tem como eu ser um cristão verdadeiro, mas que está vivendo totalmente invejas, bebedices, glutonarias, dissensões, facções, porfias, lascívia, ira? Tem. É um cristão, nasceu de novo, tem o Espírito Santo, mas ele está afundado desse lado aqui, vivendo as coisas carnais. Enquanto tem cristãos que estão vivendo vidas espirituais, ele também tem tudo isso, mas está mortificando na sua vida, está controlado, e ele consegue produzir frutos diferentes para aqueles que estão ao seu redor: amor, paz, alegria, bondade,
paciência, domínio próprio, equilíbrio, pureza. Tudo isso nós somos capazes pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo em nós, por meio da palavra de Deus que nos alimenta a nossa alma. A importância da palavra, estou dando só uma introdução, já vamos entrar. A importância da palavra, meus irmãos, é a mesma importância do alimento que você comeu ontem. Você parou, tomou aquele café, comeu aquele cuscuz, comeu aquele pãozinho, depois quis almoçar um arroz com feijão, uma carne, jantou alguma coisa. Seu corpo precisou, não precisou? Seu corpo pediu. A sua alma também pede. Só que a sua alma não se alimenta de louvor. A sua alma não se alimenta de culto. A sua alma não se alimenta de abraços, de comunhão. Não. A alma alimenta da Bíblia. A alma alimenta da palavra. Ainda que as outras coisas sejam importantes, sim. Só que o alimento mesmo, o arroz e o feijão espiritual, a carne, o bife, é a Bíblia, a palavra de Deus. Não foi Jesus que disse? Nem só de pão viverá o homem, diabo. Respondendo o diabo. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus também se alimentará o homem. Jesus nem falou aquilo da cabeça dele, ele já tinha inspirado Moisés. Deus falou com Moisés lá em Deuteronômio 6, a mesma frase, não só de pão viverá o homem. E quando Deus falou isso para o povo de Israel, quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, eles estavam saindo da escassez do deserto, de só comer cordonizes e maná do céu. Agora eles iam entrar na terra, pastor, uma geração escassa, uma geração que não tinha fartura, iam ter fartura. Iam ter gado, iam ter uva, ia ter leite, ia ter mel, ia ter comida. Deus sabia que agora eles iam poder comer do bom e do melhor, e está tudo certo. Mas espera lá. Entendam a diferença. Vocês vão comer do bom e do melhor. Não esqueçam do Deus de vocês. Se alimentem bem. Mas não esqueçam que é das minhas palavras também que vocês se alimentam na alma. Saibam dividir as coisas. Somos corpo, alma e espírito. Então muitas vezes nós estamos tão vazios por dentro, frios, fracos. Ai, Gabriel, mas é tanta inquietude na alma, é tanta dúvida, é tanta ansiedade, é tanta... Não, você só está com fome. Você está precisando comer mais a Bíblia, você está precisando entender mais as Escrituras, você está precisando... Entenda, a Bíblia é o único livro que quando nós vamos ler, nós estamos presentes junto com o autor dela. Porque enquanto você lê a Bíblia, o Espírito Santo está junto com você, abrindo o seu entendimento. Enquanto nós estamos falando da Bíblia aqui, dando aulas, o Espírito Santo, o autor, aquele que inspirou, eu não estou falando de alguém que está lá e eu estou aqui. Eu estou falando de alguém que está aqui agora mesmo, operando no nosso coração, tratando, agindo, mexendo com o nosso entendimento, mudando o nosso entendimento. E agora chegamos numa coisa tão importante. Muitas igrejas fariam diferente, sabia? Muitas igrejas já teriam falado desse tema antes, mas olha que nós só estamos chegando nele agora. Porque tem muitas igrejas que, quando vão falar do Espírito Santo, só fala de poder. Que o Espírito Santo é o fogo, que o Espírito Santo é o azeite, que o Espírito Santo é o terremoto, que o Espírito Santo é o arrepio na coluna, na vértebra, na terceira. Ele tem todo esse impacto, só que nós já aprendemos que ele é muito mais do que isso. Ele é uma pessoa. O seu poder é só um dos seus atributos, só um. Ele é muito mais do que isso. Mas é muito importante também tratar do poder do Espírito. Então, vamos para o texto. O pregador tem que ser escravo do texto. Vamos lá. Atos. Quem manda o texto, a autoridade do texto, é o texto que diz. E é do texto que vocês têm que lembrar quando você daqui. Atos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Lê a partir do versículo 1. Começar Atos. Vamos lá. Vou comprar outra Bíblia. Tradução mais... Vamos lá.
Atos começando, tá? Quem escreveu Atos foi Lucas. Aí Lucas está continuando o seu evangelho. É como se fosse Lucas 2, Atos. Atos é Lucas 2. Escrevi o primeiro livro, que foi Lucas, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito. Lembra que nós falamos lá atrás que Jesus, ele era Deus esvaziado. Ou seja, nada que a gente vai falar que Jesus fez, a gente pode falar, ele fez porque ele é Deus. Não. Ele é Deus? É. Mas ele se esvaziou de si mesmo e tomou forma de servo, se fez semelhante aos homens. O que significa, Gabriel? Significa que para fazer as coisas sobrenaturais que ele fez, ele teve que buscar o poder do Espírito. E esse mesmo poder está liberado para mim e para você. A gente vai aprender nessa manhã. Então tudo que Jesus fez é como se a gente pudesse fazer. Olha que ele deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo, não foi dele mesmo. Aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Versículo 3, vamos lá. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será por este tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os cobriu dos seus olhos. Amém? Amém. Irmãos, existe algumas disciplinas, que eles pregam que não existe o Espírito Santo. E alguns já vão além, eles dizem que não existe o batismo com o Espírito Santo da forma que a igreja, a Assembleia Pentecostal acredita. Eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa da salvação. Então a pessoa foi salva, ela nasceu de novo, ela foi batizada, ela recebeu o Espírito Santo. Mas vamos aprender nessa manhã como verdadeiramente é. Repara que aqui nessa altura, Jesus já está dando suas últimas palavras aqui na terra. Então, cronologicamente, vamos lá, ele já fez seu ministério durante 3 anos, os discípulos. No final dos 3 anos ele morreu, se entregou para morrer na cruz, não foi? Ao 3º dia ele ressuscitou. Depois de ter ressuscitado, o texto diz que ele ficou 40 dias e apresentou provas incontestáveis que era ele mesmo que tinha ressuscitado. E no fim desses 40 dias, chegamos nesse texto. Ele está dando as últimas palavras, porque agora ele vai voltar a ficar ao lado do Pai, à destra de Deus. Ele voltou para o céu. E nesse momento, repara a importância do que nós vamos falar nessa manhã. O que está saindo da boca de Jesus? Qual que é a mensagem final de Jesus? Depois de ter ensinado sobre o reino, depois de ter morrido pelos nossos pecados, depois de ter ressuscitado. Pensa, se coloca no lugar de Jesus. O que você diria? Qual que é a última coisa que você falaria para aqueles seus discípulos, aquelas pessoas que você treinou,
aquelas pessoas que você moldou, aquelas pessoas que você amou, aquelas pessoas que você se entregou na cruz. Agora você está indo para o céu. Quais seriam as suas últimas palavras? Muita gente pergunta isso assim: Juliana, qual seria a sua última palavra? Se você estivesse no leito de uma cama, se você estivesse morrendo e você soubesse que aquelas últimas palavras estariam passando na televisão para o mundo inteiro, ou para as pessoas que você ama, qual que seria a última mensagem que você deixaria? É importante. Você teria que pensar um pouco, né? E aí, qual seria? Você pode deixar uma última mensagem para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, para sua esposa. É a última mensagem que você vai deixar, a última recomendação, as últimas palavras. Jesus deve ter pensado sobre isso. Sabe quais foram as últimas palavras de Jesus? Vocês precisam de poder. Igreja, vocês precisam de poder. Será que nós temos entendido a importância disso? Na prática, o poder não é alguma coisa que desce em culto. O poder não é algo que faz alguém sapatear apenas, faz alguém falar em línguas. Não! Vocês precisam de poder. Jesus deixar isso para a última mensagem, ele está querendo dizer o seguinte: é muito importante, igreja, que vocês agora recebam o poder do Espírito Santo. É muito importante que vocês agora priorizem ter poder do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém. O texto diz aqui que a gente leu: não se ausentem de Jerusalém. Jesus está querendo dizer: não comecem nenhum trabalho, não comecem a fazer a obra que eu designei. Porque Jesus já tinha falado: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todos os povos, vocês vão ter que sair e pregar. Mas depois que Jesus disse isso, antes de subir, ele falou: fiquem em Jerusalém, não saiam daqui, não façam nenhuma obra. Alguém pode ter pensado: Jesus, mas eu já estou preparado, Jesus, eu já aprendi, Jesus, eu já sei como é que é, Jesus, eu já vi o Senhor fazendo, Jesus, o Senhor mostrou durante 3 anos, por que eu tenho que ficar em Jerusalém? Jesus responde: fiquem em Jerusalém, fiquem parados, não se envolvam, não façam a obra, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Glória a Deus. O que o texto está querendo dizer aqui: sem o poder nós não fazemos nada. Sem o poder, igreja, nós não somos capazes de nada. Então nós precisamos ir um pouco do lado missionário da igreja. Nós queremos uma igreja avante, né? Nós queremos que uma igreja que corajosa, uma igreja que cresce, uma igreja que prega, uma igreja que convence pecadores através do Espírito, uma igreja que vai, faz. Por que a igreja brasileira está em decadência? Será que está faltando? Tem pastor Juraci. Por que a igreja brasileira está diminuindo? Mas cada um deve buscar o poder do Espírito Santo. Quando eu falo que a igreja precisa ter o poder do Espírito, irmãos, eu estou querendo dizer que cada um individualmente precisa e ter uma vida que busca e que tem poder do Espírito. Gui, a unção de Deus existe. A unção de Deus existe. E dá para se medir na vida de alguém. Dá para se perceber na vida de alguém. Todas as vezes que nós vamos aos joelhos orar, nós devemos pedir poder do Espírito. Todas as vezes que nós jejuamos, nós também devemos pedir poder do Espírito. Todas as vezes, irmã Cátia, que nós estamos no culto, nós devemos pedir a Deus o poder do Espírito. Porque sem o poder do Espírito, significa que a igreja é inerte. Sem o poder do Espírito, a igreja é só teórica. A igreja apenas tem palavras bonitas, apenas tem um livro na mão. Mas se eu não tenho poder, se as minhas mãos não estão ungidas, se não há graça sobre a minha vida, a obra é ineficaz, não tem frutos. Não só apenas na obra, mas toda a área da nossa vida.
O poder de Deus tem que ter noção, né? Para vencer o mundo, todo mundo está incluído. O poder de Deus, para você vencer, tem que ter poder. Não só apenas a obra, não. É em todas as áreas da nossa vida. Né? Tudo. E o que nós podemos falar, pastor, de 30 anos atrás? Vocês batizaram há 37 anos atrás? 36? 36. O que mudou em relação ao poder? Não, Deus não mudou, a gente sabe que Deus mudou. O que mudou na prática, na vida da igreja, pelos que vocês têm visto? Ou não mudou nada? Desde do que vocês se converteram? Mudou muitas coisas. A igreja, Se via batismo do Espírito Santo? constantemente. Então a igreja hoje, que eu gosto de estar falando, ela parou de buscar o que é o poder. Porque a igreja do Senhor, quando ela tem os seus cultos, qual é o objetivo da igreja se reunir para buscar a Deus? É o poder de Deus para ganhar as almas para Jesus, né? Através das almas vindo para Jesus, ela vai adquirir poder também para buscar. Então todos aqueles na nossa época era assim. Todos os novos convertidos, ele tinha desejo de poder, porque a igreja ensinava como que tem que ser. O que eles queriam? Eu queria ser um pregador, eu queria ser um missionário, porque isso que significa poder de Deus. Então hoje em dia a pessoa converte, fica a mesma coisa que está. Primeira coisa, o batismo do Espírito Santo é o poder. Nós lembramos aqui agora, né? Primeira coisa que queria. É o batismo do Espírito Santo. Então, eles queriam ser batizados do Espírito Santo. Será que os jovens de hoje, a primeira coisa que eles querem é o batismo com o Espírito Santo? O que vocês acham? Por que não? Temos que buscar as respostas. É porque a igreja também não ensina, né? Tem o ensino da... E provavelmente quando vocês se converteram, vocês aprendiam e viam. E isso gerava um desejo. É uma igreja de poder. Por exemplo, a igreja que se reunia, um falando mistério lá, outro profetizando para cá. Então a igreja era uma igreja de poder. A igreja viva, né? A igreja hoje morreu, não, né? O que precisa é incentivar os crentes. Nós estamos na semana para aprender, em buscar e sair para não voltar depressa. Precisa. 40 anos atrás, eu lembro que a igreja que nos congregava era cheia de poder. Eu estava tendo um culto, né, de domingo, um culto de ar livre, né? Aí o que aconteceu? Teve um poder tão extraordinário, irmão, que o culto, quando eu fui ver no relógio, já era meia-noite. E era 9 horas, já era meia-noite e estava lá o poder lá. E ninguém queria ir embora. Ninguém queria ir embora, não. Hoje em dia, toda hora está olhando no relógio para ver que hora é que o culto terminar logo. Quando Deus está no lugar operando, irmãos, Algo sobrenatural. não é algo forçado. Não é algo. Imagina, se coloca lá 2000 anos atrás no meio de um culto de Jesus. Aquela multidão, cara, todo mundo correndo para tocar, para falar, para tentar algo, e Jesus pregando. Você acha que ele estava chamando, forçando, fazendo marketing? As pessoas estavam atraídas pelo quê? Pelo poder. A palavra no original é dunamis. Dínamos ou dunamis, tanto faz. A palavra no original é recebereis poder, recebereis dunamis. Essa palavra é citada no Novo Testamento 140 vezes. 140 vezes no Novo Testamento foi manifestado o poder do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. 140 vezes a Bíblia apontou para a importância de viver no poder do Espírito Santo. Esse poder não acabou. Esse poder está disponível. Esse poder está ao nosso alcance. Para todo mundo. Não tem ninguém aqui que é incapaz de alcançar o poder de Deus. É isso que eu acho mais lindo. Porque o poder de Deus não é dom. Eu tenho o dom do poder de Deus. Você tem o dom do poder de Deus. Não importa. Não é dom. Não tem dom do poder. Todos aqueles que buscarem o poder, da criança ao idoso, homem, mulher, idosas, deficientes, não importam. Cristãos que desejam o poder de Deus podem alcançar. É oração, é jejum, é santidade,
é desejo, é paixão por Deus. Aquele que busca o poder, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Ele pode não ter muito conhecimento, mas o Jesus te ama dele é diferente. Posso pregar 1 hora aqui, está vazio. Eu posso falar 1 hora e não acontecer nada. Mas uma pessoa que tem o poder do Espírito Santo, às vezes, ela está no momento de consagração, ela está no momento de busca, ela está cheia, ela está tomada. Ela olha nos seus olhos e um Jesus te ama, toca mais fundo, porque é carregado. Os soldados foram prender Jesus, vão prender Jesus, eles vão lá, Jesus estava pregando no templo, eles escutam Jesus pregando. Quando eles voltam, eles não prenderam Jesus. Perguntaram: por que vocês não prenderam? Eles respondem: nunca vimos um homem falar como este fala. Ele fala diferente, carrega algo, as palavras dele. O povo via Jesus pregando, Jesus expulsando demônios, Jesus libertando, curando. Eles davam glória a Deus e falavam: como é bom ele pregar. Ele não prega que nem os fariseus, ele prega com autoridade. Ele prega com firmeza, ele prega com confiança, ele prega com autoridade. Essa autoridade, ela não é física, essa autoridade não são palavras, essa autoridade é poder do Espírito Santo. Você precisa buscar o poder do Espírito Santo. Agora eu vou lançar uma outra pergunta: o que é o batismo com o Espírito Santo? Quem aqui já aprendeu em algum lugar alguma coisa? Vamos conversar sobre isso para ficar bem claro, para ficar bem fácil de entender. É um revestimento. Mas o Espírito Santo é um revestimento, é mais poder a mais poder. O pastor já falou que é um revestimento, é um poder a mais. Isso é muito interessante, irmãos, porque nós precisamos aprender o que é o batismo com o Espírito Santo, entender a importância do batismo com o Espírito Santo e também entender o que não é o batismo e que não faz parte do batismo com o Espírito Santo. Como o pastor Juraci falou aqui, o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento. Ele está, vamos usar uma outra expressão, está turbinando o cristão. Ele está empoderando para, tem propósito. Nesse caso aqui, do batismo, nesse contexto, Jesus falou: recebereis poder e ireis. Sereis minhas testemunhas. Vocês irão no meu nome. Poder do Espírito Santo, nesse sentido aqui, do batismo do Espírito Santo, é para levar o Evangelho, é para fazer a obra, é para ganhar almas. Gui, é para ir. Vocês irão da Judéia para Samaria, Galiléia, até os confins do mundo. No poder. Vocês irão crescer. E esse poder não é só para testemunhar, que é pregação, para falar de Cristo, também. Só que esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Quando a Bíblia fala de dunamis, que é a palavra de poder, quando Jesus fazia um milagre, aquela palavra milagre no original era a mesma dunamis. Quando falava no poder da mão expulsou o demônio, aquela ação era dunamis. Então essa palavra dunamis era usada para toda ação sobrenatural. Entendeu? Toda ação sobrenatural, tudo aquilo que era de Deus, Jesus. Tudo aquilo que não é natural, tudo aquilo que não é homem quem faz, é Deus. É dunamis, é poder. E é o que Deus tinha para a sua igreja. Do alto vocês receberão o sobrenatural. Aleluia. Do alto. Gabriel, quem? Só eles? Não. Muitas igrejas acreditam nisso. Não, aquele poder era só para aquela época. Aquele poder era só para a igreja começar. Aquele poder era só para a igreja iniciar o ministério. Era só para a igreja primitiva. Mentira! Não tem nenhum texto na Bíblia que prova isso. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz que o poder acabou, que o poder era só para aquele tempo, era limitado, que os dons eram só para aquela época. Mentira! A Bíblia nos manda buscar os melhores dons. A Bíblia nos manda buscar o poder do Espírito. E o batismo com o Espírito Santo é isso. Ele é um revestimento. Ele é uma dose dupla. Ele é mais uma porção para que a gente faça a obra.
no cativeiro. Precisamos buscar o poder do Espírito Santo. O próprio Jesus estava cheio, né? Ele falou que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus, né? Foi para o deserto, foi cheio do Espírito Santo. Não sei o que é. Então, a nossa ser cheio, não só apenas só para isso, mas para enfrentar o dia a dia, enfrentar as lutas que vem, não tem que ter cheio. Está cheio. Quando bater na tua porta a adversidade, você está cheio para lutar e para vencer. Então, o Espírito Santo é tudo isso aí, irmão. É muito mais. E é interessante, pastor, que o texto diz o seguinte: Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo, guiado, vem para cá, vem para cá. O Espírito Santo guia também, irmão. Nós vamos chegar nisso aí. Sim. Ele é o nosso guia. Ele foi guiado para o deserto e jejuou 40 dias. Tendo terminado, foi tentado pelo diabo, venceu a tentação. Agora a Bíblia diz que Jesus sai do deserto e vai para Galileia. A primeira cidade que ele vai, Nazaré, onde ele cresceu. Só que agora ele não vai mais guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ele vai sob o poder do Espírito Santo. Primeiro ele foi guiado ao deserto, ficou no deserto, jejuou, foi tentado, saiu do deserto, agora no poder, para começar o ministério. E ele senta ele prega, né? Ele prega lá em Nazaré, ele prega. E tendo pregado ali, ele teve a oportunidade de pregar para os judeus ainda. A Bíblia diz que ele senta na cadeira e ele lê um texto que estava lá em Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que forte. Ele leu Isaías, ele abriu o pergaminho, um texto que se encontra em Isaías 61 e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. Glória a Deus. Porque o Senhor, ninguém sabia que ele era o Messias ali, era só o Jesus, filho de José. Mas ele não tinha ainda falado que ele era o Cristo. Era a primeira vez, ele sentou aonde nem podia sentar. Só o Cristo deveria sentar ali. Ele sentou e ele começou a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos cegos, aos pobres de espírito, aos que estão em trevas, proclamar a luz, aos que estão cativos, proclamar a libertação e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha e diz: hoje está cumprido essa profecia. Glória a Deus. Hoje se cumpriu. Hoje eu estou ungido para pregar. E do mesmo jeito que Jesus estava ungido naquele dia, naquela manhã, naquela pregação, é tempo de eu e você estarmos ungidos para fazer a obra de Deus. É tempo de eu e você estarmos pegando fogo para fazer a obra. Eu citei John Wesley na última aula. John Wesley, como é que essas multidões vêm te assistir? John Wesley, como é que vem 10 mil, 20 mil pessoas? John Wesley responde: é porque no meu quarto eu pego fogo, no meu quarto eu busco fogo, no meu quarto eu queimo. E quando eu prego, essas pessoas vêm experimentar esse fogo, elas vêm arder comigo. Oh, irmão, é tempo de consagração. Foi profetizado na última aula: será o tempo de maior busca, será o tempo de maior glória, será tempo de coisas novas, tempo de manifestações espirituais, tempos de milagres, irmãos. Eu não posso mais ver pessoas falando na internet: esse Deus não existe, esse Deus que vocês falam que cura, não cura mais nada, não tem ninguém sendo curado, não tem paralíticos andando, não tem cego vendo, não tem nada acontecendo. Mentira! Deus não mudou, Deus ainda tem poder, Deus ainda quer dar o seu poder, mas a igreja tem de estar disponível, a igreja tem de estar na brecha, a igreja tem de estar na posição de um povo que está sedento, de um povo que está clamando, de um povo que está buscando o poder do Espírito Santo, pois estes sinais seguirão aos que creem, irmãos. Aleluia. Está disponível, o caminho foi inaugurado, o véu foi rasgado.
Oh, aleluia. Portanto, agora entrais no Santo do Santo pelo sangue de Jesus Cristo, pelo vivo e novo caminho que Ele inaugurou. O véu está aberto. Dá para entrar na presença, dá para contemplar a glória, dá para experimentar o poder, irmãos. E depois que experimentamos o poder, um novo poder, a nossa vida nunca mais é a mesma. As experiências são importantes no Evangelho, as experiências são importantes no cristianismo. Nós somos um povo de glória, nós somos um povo de poder. Irmãos, eu já andei muitos caminhos que eu poderia ter deixado de crer nisso. Eu já aprendi muitas coisas boas com muitos homens que sabem muito sobre família, que sabem muito sobre vida santa, que sabem muito sobre teologia e só coisa boa. Mas muitos desses homens já não acreditam nesse poder. Muitos desses homens já não acreditam nessa parte, nos dons, na manifestação de glória, num Deus de glória. Porque eu tenho uma profecia comigo. Um dia eu estava pregando, a primeira vez que eu preguei num congresso normal, lá no Mar Paulista ali. Eu ia pregar aquele dia, eu tinha ido para um monte de manhã, o dia inteiro, tinha ficado num monte de jejum, orado. E no púlpito ali, diante dos pastores, eu estava ali com 18 anos, eu acho. Um irmão se levantou e veio em profecia, me entregou uma profecia. E ele só falou uma frase. Ele falou: assim diz o Senhor, nunca na sua vida se esqueça que eu sou um Deus de glória. Aleluia. Virou as costas e foi embora. E eu carrego isso comigo. Eu nunca vou me esquecer que o nosso Deus é um Deus. Aleluia. Nunca. Ele é poderoso. Eu não vou limitar o Senhor, não posso. Não posso colocar o Senhor dentro de um frasco, dentro de uma garrafa. Eu não posso colocar Deus é só isso. Deus só faz isso, Deus hoje em dia só faz isso, Deus só pode isso, Deus... Não, irmãos, o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. O nosso Deus é o Deus onipotente, que tem todo o poder e distribui esse poder para a sua noiva, para a sua igreja, ser uma igreja capaz, seja uma igreja capacitada, ser uma igreja suficiente. É dele que vem a nossa suficiência. Aleluia. É dele que vem a nossa capacidade, é dele que vem os dons, é dele que vem os talentos, é dele que vem a eficácia. Aleluia. E aquele dia, irmãos, só para testemunho, eu preguei no auge dos 18 aninhos. Eu preguei um texto que diz: deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E eu preguei sobre aquele texto, sobre não olhar para trás, sobre esquecer o que passou. Olha o que o texto diz: esqueço as coisas boas e ruins. O que foi já foi, eu não posso viver no passado. Eu tenho que avançar, eu tenho que correr a carreira que Jesus está me propondo, eu tenho que continuar a caminhada. O melhor está na frente. O que passou foi bom, o que passou me formou, o que passou fez eu ser quem eu sou, amém? Errei, acertei, mas à frente tem algo poderoso para a gente, igreja. Aleluia. Aleluia. E eu preguei isso. Eu me lembro que no final da pregação veio um casal de irmãos, uns 40, 50 anos já tinham de idade, e eles vieram falar assim: jovem, vem cá, obrigado, porque nós estamos passando por uma prova tão grande. Nós somos pastores de uma igreja ali sim, nós somos convidados para esse culto, já estava tudo certo, a gente ia entregar o trabalho, a gente já estava alugando uma casa na Bahia, a gente não estava aguentando mais. Ele falando do lado da esposa, e a esposa assim: mas depois do que Deus falou nessa noite, a gente não vai desistir. Aleluia. A gente vai esquecer o que ficou. A gente vai para frente. Esse é o poder da palavra. Esse é o poder do Espírito que faz através de nós. Paulo dizia: somos como vasos de barro, irmão, não somos nada. O barro não tem valor nenhum, veio da terra. Somos como vasos de barro, vazios. Só que Cristo coloca em nós pedras preciosas.
Aleluia. Só que Cristo coloca em nós coisas lindas e não há glória em nós, não há glória no homem, porque somos barro, mas aquilo que Deus colocou em nós é tão lindo, aquilo que Deus colocou em nós é tão precioso. Não preciso que me motivem, não preciso que olhem para mim e digam como você é bonitinho, como Deus é contigo. Não, irmãos, não preciso que alguém olhe para mim e fale, você é um diamante. Eu não sou um diamante, eu sou um barro, mas aquele que me escolheu tem diamante para pôr dentro de mim, para me ajudar, para fazer a obra. Aquele que te escolheu te capacita, aquele que te escolheu te dá dons, aquele que te escolheu te enche de poder, aquele que te escolheu vai te usar nessa terra, vai te usar nessa terra. Aleluia. Porque, irmãos, nós não sabemos o poder que Deus pode fazer através de uma pregaçãozinha, de um evangelismo, de um dia que você olhou para mim e disse, Jesus te ama e eu também, eu estou contigo, irmão. Jesus pode fazer muitas coisas grandes através dessa vida. Teve um culto, irmãos, em 1930 e pouco, há quase 100 anos atrás, era um evangelismo. E nesse evangelismo foi feito uma organização, convidaram os jovens, foram na cidade, carro de som, e era uma cruzada, tinha muito isso naquela época, né? E era para reunir multidões, pastor. Só que aconteceu, não teve muita gente naquele culto, porque choveu muito. Mas o culto aconteceu. O pastor pregou, o missionário, o evangelista pregou o evangelho. Quando foram ver, só um jovem aceitou Jesus. Ó, só um. Talvez alguém pensou, foi uma catástrofe, foi um trabalho mal sucedido, né? Foi um trabalho que não deu certo, porque nós queríamos alcançar tantos e alcançamos só um. Porque nós queríamos pregar para tantos e alcançamos só um. Escreveram o nome daquele jovem, depois foram ver. O jovem que tinha se convertido naquela noite se chamava apenas Billy Graham. Foi mal sucedido o trabalho? Porque o reino dos céus é como uma semente, como um grão de mostarda. Começa tão pequeno, né? Começa tão simples, Jurandir, ó. Só que Deus tem o poder para fazer aquela semente crescer, ó. E ela cresce, 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 cresce tanto que se torna a maior das hortaliças. O menor dos grãos se torna maior das hortaliças. Um simples jovem chamado Billy Graham, um jovem que ninguém talvez dava nada, um jovem simples, um jovem que sozinho num dia de chuva foi para o culto, só ele aceitou Jesus, mas Deus fez uma obra tão grande na vida daquele jovem que ele se tornou o maior evangelista do século XX, alcançando milhares e milhões de almas. Onde numa pregação dele sozinho com uma Bíblia, iam mais de 100 mil pessoas no estádio assistir o Evangelho sendo pregado por aquele homem, irmãos. O trabalho não foi mal sucedido, não. Aquela semente deu muitos frutos. Aleluia, glória. Você entende a importância de termos o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho? Oi, irmãos. O batismo com o Espírito Santo é esse revestimento. Glória a Deus. Que não significa que quem não tem o batismo com o Espírito Santo não tenha o Espírito Santo. Quem não foi batizado com o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Você é salvo. Você recebeu o Espírito Santo está te santificando. O Espírito Santo está te dando frutos. O Espírito Santo está te ensinando. O Espírito Santo está te levando para o céu, que é o mais importante. E isso é poderoso, isso é importante também. Então o batismo com o Espírito ele vem como um novo revestimento para fazer a obra, revestimento do poder. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos 19. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Tremendo Senhor da glória. Atos capítulo 19. A gente já sabe o caminho, irmãos. Sabia? Não adianta querer ser cheio de poder em cultos. Não vai ser. No culto você vai aprender. No culto você vai ver o poder de Deus agir em quem já tem o poder.
Quando você tiver pegar o microfone para ir na frente, você está cheio. Então o culto é para isso, né? A gente vai para receber o quê? O poder. Todos os profetas Deus teve que colocar no secreto. Sim. Jeremias, desce a casa do oleiro. Elias, 3 anos na caverna. Moisés, 40 anos em Midian. Temos que ter nosso momento de secreto, Kátia. Deus se revela na intimidade. E esse é o problema, porque nós vivemos a geração da distração. Esse é o problema, que nós vivemos a geração em que tem muitas coisas chamando nossa atenção. Como é que Deus vai ter nossa atenção? Como é que nós vamos contemplar a glória? Como é que nós vamos buscar? Se o tempo todo eu estou ocupado, se o tempo todo eu estou vendo algo, assistindo, respondendo, desliga! Desliga o tempo todo, Gabriel? Não! É por um momento, é no momento da busca. Tem que ter Quando Jesus falou fecha a porta, ele estava querendo desliga sobre o mundo, desliga os contatos, desliga os relacionamentos, desliga tudo. Entra no teu quarto e desliga, fecha a porta, é só você e o Pai. Temos que ter nosso momento com o Pai, irmãos. Vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 1 também. Olha a importância do revestimento do Espírito Santo na vida de Paulo agora. Paulo vai ensinar a gente, ó. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, olha o que Paulo fez, ó, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos conversar sobre esse texto. Paulo está em Corinto, né? Ó, Paulo está em Corinto. Apolo, que também é um homem de Deus, está em Éfeso. Apolo ganha alguns discípulos, ele faz a obra. Só que Apolo não conhecia o revestimento do poder do Espírito. Só que olha que interessante, ele não conhecia o poder do Espírito, mas o Espírito Santo já usava ele. Porque ele já era um novo convertido, ele já pregava sobre Jesus, ele já entendia a verdade. Só que ele não entendia do revestimento. Então aqueles que ele ganhou para Jesus também não sabiam sobre o poder do Espírito. Só que Apolo vai para outro lugar fazer a obra e Paulo chega. Quando Paulo chega, já tem esses cristãos aí, já tem esses discípulos. Paulo já chega na lata, né? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paz do Senhor, vocês receberam o Espírito Santo? A importância de Paulo dá. Você percebe? A gente precisa ler, entender a importância das coisas. Ele já quer saber se aquele povo está preparado para fazer a obra, porque a obra precisa crescer. O que eles respondem? Nem ouvimos falar que existe. Então vocês foram batizados no quê? No batismo de João Batista lá, não foi? Tá bom, João Batista batizou nas águas, não foi? Para arrependimento. Então o primeiro batismo é um batismo que você se arrepende. Mas quem foi que disse? Não foi João Batista? Eu vos batizo com água. Glória a Deus. Para arrependimento. Mas está vindo um aí que é maior do que eu.
esse eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, João Batista estava dizendo, eu estou fazendo o batismo nível 1, mas depois desse batismo está vindo o batismo espiritual nível 2. Esse batismo do arrependimento ele é simbólico. O batismo no nível 2 ele vai dar poder para vocês. E quem batiza? Através de receber o batismo com o Espírito Santo, irmão, aí vem os dons. Através do batismo com o Espírito Santo. É a evidência, vem os dons, né? Aí vem muitas coisas, porque você tem ele. Como é que eu gosto também de chamar o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é a porta, é o início que dá acesso para a gente ao mundo sobrenatural. Você entende? Então o batismo com o Espírito Santo é onde começa o nosso ministério espiritual. O nosso sobrenatural começa aqui. Isso significa, pastor Juraci, que também não é o fim, não. Para algumas pessoas é o fim. Eu busquei o batismo, fui batizado. Não busco mais nada, não busco mais nada. Alcancei. Alcançou o quê? A porta? Você só começou, meu amigo. Percebe que muita gente assim, buscou, foi batizado, falou em línguas. Depois para falar em línguas é um sacrifício, irmão. Tem que bater nela para falar em línguas. É só a porta, querido. Está só começando. Está só começando. Né? Eu até lembro o dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Aliás, hoje é 31 de agosto, aniversário da Júlia. É hoje. E hoje é meu aniversário de salvação. Eu batizei nas águas de 31 de agosto também. Foi 11 anos atrás. E eu batizei no Espírito Santo dia 27 de julho de 2016. Irmãos, é só a porta. Entrou, continua. Agora eu vou buscar dons, agora eu vou buscar mais poder, agora eu vou buscar ser mais cheio, Gui. Não significa que eu recebi o revestimento e agora eu estou na totalidade. Agora eu estou no ápice, é só daqui para baixo. Não, é só daqui para cima. A vida continua, continuam as buscas. E Paulo, sabendo a importância disso, irmãos, aí que a gente tem que ver, irmãos, Paulo é homem que nem eu e você. Ele é carne, igual as mulheres são carne. Paulo, pior que nós, foi perseguidor. Você já matou algum crente? Já matou? Que fez uma cara de... Foi em Goiás e... Era desde Goiás e rapaz. Paulo matou alguns irmãos. A Bíblia diz que ele executava extermínio e lançava em cadeias. Cristãos verdadeiros. Mas Jesus pegou ele. Jesus transformou ele. Pecador como nós, buscou a Deus, aprendeu, buscou, recebeu revelações. E olha a autoridade. Vocês não ouviram do Espírito? João batizou com água para revestimento, para arrependimento. Mas tem um batismo com o Espírito Santo, irmão. 12 homens, vem cá, faz fila. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito. Então significa que ele estava cheio. Ele transmitiu para eles. Não só isso, pastor, porque ele estava cheio, ele tinha o poder, mas ele também entendia a autoridade que foi dada para ele. Ele não é só mais um homem. Ele é um ministro de Cristo. Ele é um embaixador de Cristo. Ele é um representante de Cristo. Você é um ministro de Cristo. Você é um embaixador. Você é um representante legal. Você é um escolhido por Deus. Você é um soldado. Você não é mais um, não. Tem autoridade nas suas mãos, irmão. Lá no céu nós pregamos sobre isso. A importância da doutrina da imposição de mãos. Porque através da imposição de mãos, Deus transmite a autoridade em nós para os outros, irmãos. Passam dons, passa poder. Paulo, sabendo disso, vem cá, impondo-lhes as mãos. Eles receberam todos o Espírito, falaram em línguas, irmãos, e profetizaram. Eles entraram no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, por causa
sua vida? Quantos? Você pode ver, Gabriel, na hora que ele foi batizado, já recebeu já o dom. Recebeu na hora de profetizar, né? Aí você vê o poder que tem o Espírito Santo de Deus. Recebeu o batismo do Espírito Santo, o dom já entrou na hora. Então isso é necessário buscar por causa disso aí. Pô, irmão, é isso mesmo, pastor. Precisamos buscar o poder do Espírito. Paulo estava aqui chegando a algum lugar pela primeira vez. Sabe qual é o nome da cidade? Éfeso. Éfeso, a capital daquela região, uma cidade com 300 mil pessoas na época, era uma cidade enorme. Até hoje 300 mil é uma cidade até grande, naquela época era gigante, era uma cidade que tinha uma deusa Diana, uma deusa falsa, muito conhecida no mundo todo, uma cidade de feitiçaria, uma cidade de idolatria. Paulo estava chegando ali, tinha discípulos, ele estava cheio, ele estava enchendo os discípulos através da autoridade dele, e ele estava pronto para começar uma obra. Aleluia! Agora escute, não leia, escute. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto falavam em línguas como profetizavam, eram ao todo uns 12 homens. Vamos continuar? Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto algum deles se mostravam impernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou da sinagoga, separou os discípulos e foi pregar na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a todos que habitavam. Ele pregou, a todos que moravam na Ásia, ele pregou a palavra do Senhor, tanto a judeu como a grego. Presta atenção. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto que levavam os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Oh, irmãos, a Bíblia vai dizer aqui, nesse capítulo 19, que aconteceu um avivamento tão grande naquela cidade, aconteceu um poder tão grande. Olha só que glória, na escola de Tirano, Paulo pregando ali durante 2 anos. Sabe o que aconteceu? Os feiticeiros da cidade começaram a se converter. Os feiticeiros que faziam magia negra começaram a se converter. A Bíblia diz que eles começaram a pegar os seus livros de magias, utensílios, todos os objetos, e levaram à praça pública. E eles jogavam ali todos os objetos, livros de magia negra, e queimavam diante de todo o povo, mostrando que só Jesus é o Senhor. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Abalou aquela cidade, impactou aquela cidade. O Evangelho chegou naquele lugar através de um homem cheio do Espírito Santo. Os demônios fugiam. Oh, irmãos, as enfermidades saíam. O que nós vamos fazer então diante disso? Se tem alguma coisa na sua mente dizendo que você é incapaz, responda: eu sou mesmo. Só que não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o Espírito Santo que está aqui, é sobre a palavra de Deus querendo se cumprir em sua vida. Como eu disse, somos vasos de barro, não é sobre nós. Deus não está preocupado com a sua timidez, Deus não está preocupado com a sua falta de conhecimento, não. Ele vai te dar conhecimento, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar ousadia. A Bíblia diz em Atos 4, que o povo já tinha recebido o Espírito Santo, já tinha descido o Pentecostes, mas eles estavam meio tímidos, eles estavam sem muita coragem para pregar, e eles foram orar. Eles foram buscar a Deus, e a Bíblia vai dizer que tremeu o lugar, houve tão poder que desceu ali, e depois daquele dia eles receberam intrepidez do Espírito, coragem, ousadia para testemunhar de Cristo. Até a coragem vem de Deus, a ousadia. Eu estava conversando com a Gabriela esses dias, né, que quando a Gabriela me conheceu eu já falava um pouco, né? E aí eu falei para ela: Gabriela, você não sabe como eu era tímido. Eu era tímido a ponto de receber uma oportunidade e não ir.
E eu começava a chorar de raiva. Eu chorava. Ai, porque eu não consigo. Sabe? Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Pode estar com 10 mil pessoas. E eu acredito 100% que foi Deus que me ajudou. 100%, irmãos. Assim como todos os outros que pregam, assim como você. Não é do homem, não é qualidade, é talento que vem de Deus. Se Deus tirar, não sobra nada. É Deus quem faz. Pare de olhar para você. O tempo todo eu falo isso. Pare de olhar para você, não é você. Se veja como Deus está te vendo. Se veja com a capacidade que Deus pode te dar. Se veja da forma com que Deus pode fazer na sua vida. Esquece o Gilson. Esquece a Raquel, de Jurandir, a Gabriela. Não é sobre mim. É sobre Cristo. Que eu diminua. Que o Gabriel diminua. Que o Gabriel desapareça. Que ele deixe de existir. Aleluia. George White falava: Deus me deu um grande ministério, Deus me fez alcançar muitas almas, mas quando eu for enterrado, me enterrem meu corpo, enterrem juntamente com o meu corpo meu nome. Não importa, George White, só Cristo importa, irmão. Aleluia. Não importa o que eu fiz, não importa quem eu sou, o que importa é Cristo, o centro é Cristo, a palavra é sobre Cristo, o ministério é Cristo, Cristo é Deus, Cristo é o único nome que salva. Enterrem meu nome junto comigo. Somente Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Assim seja. Oi, irmãos, estamos diante daquele que tem poder para nós. Só que ele não dá para qualquer um. Essa é a verdade. Gabriel, você está dizendo tanto que ele tem poder, você está dizendo tanto que ele quer dar poder, você está dizendo tanto que ele faz. Cadê? Cadê então? Não é para qualquer um. Ele não vai dar para qualquer um. Deus não lança suas pérolas para qualquer um. Ele não precisa. Ele não é carente, ele não depende, ele deixa à disposição para aqueles que o buscam. Luciano Subirá diz que ele aprendeu de alguém que a moeda de troca do reino de Deus se chama desejo. Desejo. Qual que é a moeda de troca do Brasil? Quem sabe? Do Brasil. Que você tem no banco, milhares e milhões. Os reais. É a moeda de troca. Eu quero uma bolsa, toma a moeda de troca, são 100 reais, me dê a bolsa, troquei. Eu quero um sapato, toma os reais, me dá o sapato. Eu quero comida, eu quero, você usa como moeda de troca. Nos Estados Unidos é o dólar, com os pesos, na Argentina, em cada lugar, Bitcoin agora, né? Qual que é a moeda de troca do reino dos céus? Qual que é a moeda de troca do mundo espiritual? Qual que é a moeda de troca que Deus usa? Se chama desejo, querer, paixão, vontade. Deus não dá nada para ninguém sem vontade, repara, nada. Vinde todos que têm sede, bebei. Vinde todos que têm fome, comei. Quer beber? De Deus tem água viva, mas tem que ter sede. Quer comer do mundo espiritual? Tem comida, mas tem que ter fome. Aleluia. Sem fome não vai ter comida. Essa é a diferença, irmãos. É aí que entra o jejum. O jejum é quando eu estou com tanta fome de Deus, irmãos. Eu estou com tanto desejo de receber do alto, que o arroz e o feijão não vai me chamar tanta atenção como o que eu quero. O café, o frango. Gabriel, eu não consigo jejuar. Você só não tem muita fome de Deus, é só isso. Mas a gente vai falar até você ter. Aleluia. A gente vai orar, a gente vai jejuar até você ter. Pode falar, Gabriel.
Quando eu era assim mais nova, né? Eu via todo mundo valorizar, você tem que amar a Deus, você tem que ter fome de Deus. E eu ficava tão triste porque eu não tenho essa fome. Parece que eu nem amo a Deus assim, como as pessoas falam que tem que amar. Eu achava que era algo que acontecia, né? Tipo assim, eu amo a Deus porque eu amo a Deus. Mas é uma coisa que a gente tem que buscar, né? E eu entendi isso, eu comecei a orar pedindo para que eu amasse a Deus de verdade. Quando a gente ama alguém ou algo, a gente tem que passar muito tempo com essa pessoa, né? E eu lembro que eu falei assim, nossa, hoje eu amo o Gabriel, eu quero estar com ele em todos os momentos, quero que ele esteja comigo aqui, ali, quero falar com ele todo momento. Aí eu falava assim, então não, meu Deus, porque eu não quero falar com ele todo momento. Então aí eu comecei a falar, Deus, eu quero te amar. Me perdoa porque eu não te amo. Porque assim, muitas vezes a gente fala que ama, mas não ama, né? E eu falo assim, Deus, eu quero te amar. Porque eu quero passar meu tempo contigo. E quando eu reconheci isso, que eu não amava ele, começou a mudar as coisas em mim. Eu comecei a querer estar mais com ele, a buscar mais ele. E eu comecei a mudar a rotina do meu dia a dia. Porque eu falei assim, mas tudo bem, eu falo que eu reconheci que eu não amo a Deus como eu deveria amar. Mas o que eu estou fazendo para isso, para amá-lo? O que eu faço para amar? Porque a gente aprende a amar. Assim como um relacionamento, um casamento. E também foi algo que eu aprendi, que amar não é acontecer, a gente aprende a amar, a gente escolhe amar. O que eu tenho feito no meu dia a dia? E eu comecei a perceber que quando eu acordava, eu fazia uma oração rápida, só de agradecimento. Depois eu ia para a televisão, já assistia notícias ruins. Eu já começava a me encher de coisas ruins. E isso me causava coisas ruins também, que é o que? Medo, inseguranças. Por quê? Porque eu só me enchia disso. E eu comecei a mudar. Eu acordava, tirava mais um tempo com Deus, meditava na palavra dele, ia assistir pregação. E numa dessas, eu tinha muitas dificuldades de pregações, né? Mas aí eu ia embora na casa ouvindo pregação. E aquilo foi entrando. Até o momento que eu comecei a sentir a diferença, eu sentia falta quando não tinha aquilo. E eu comecei a perceber que comecei a amar a Deus, comecei a amar a palavra dele e quis ter em todo momento comigo, né? Então as coisas mudam se a gente não tomar uma atitude. E se a gente não orar por isso, jejuar por isso, vai ficar do mesmo jeito, não vai cair do céu. A gente vai começar a amar a Deus ou desejar a Deus e uma hora, tipo assim, aconteceu. Não, é a gente que tem que ir atrás, a gente tem que buscar mesmo isso bem. E eu tô contando essa experiência, porque muda mesmo, sabe? Se a gente não tomar uma atitude, se a gente não tomar uma providência, não vai acontecer de repente. É só a gente buscar. Achegai-vos a Deus. Isso. E ele se chegou. Aleluia, glória a Deus. Eu busquei, ele se chegou. Aleluia. Achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará a vós. Vinde todo aquele que tem sede viva, pois como diz as Escrituras, rios correrão no interior daqueles que creem. Vinde todo aquele que tem sede. Jesus, eu não tenho sede, não venha. Estou chamando quem tem sede para beber, quem quer mais de Deus, quem deseja mais, quem quer provar algo novo. Quem ainda não quer, pode ser amanhã, pode ser depois, mas quem quer é hoje, é agora. Quem sonha, quem tem, como o pastor falou no início, expectativa, irmãos. Expectativa. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o poder do Espírito Santo. E deixar Deus nos usar. E sermos canais de Deus. E sermos instrumentos de Deus. Convidei o pastor Jurandir para estar aqui nessa manhã. Ele esteve aqui, ele aceitou. Ele desejou estar aqui. Teve outras pessoas que eu chamei que não desejaram. A Raquel também está aqui, desejou. Já é um sinal. É uma atitude. Vocês estão se achegando a Deus, Deus vai responder, Ele vai dar um passo mais para vocês. Se vocês dão mais um passo para Deus, Deus dá mais um passo para vocês. E nós vamos conhecendo Deus de glória em glória, de fé em fé. Vamos tendo novas experiências. E nas novas experiências vamos nos fortalecendo mais, amadurecendo mais, crescendo na presença de Deus. E nos tornando mais íntimos do Senhor. E andando mais e sendo mais parecidos com Ele.
Convide pessoas para estar aqui, convide pessoas para estar no sábado, convide pessoas para jejuar, convide pessoas para orar, convide pessoas para ir para o monte. Faça a sua obra, faça a sua vontade, busque ao Senhor, porque Deus tem muitas coisas para a gente. Irmãos, eu falo sem medo de errar, porque às vezes eu fico até assim, não quero ficar falando demais. Até no céu, mano, durante 12 meses que ficamos, experimentamos ações sobrenaturais, irmão. 12 meses, não estou falando de anos não. Cultos que não terminaram, jovens batizados com o Espírito Santo, manifestações. Teve isso lá, Grande. Teve um culto lá que Deus bradou e de repente deu a bênção apostólica e um olha para o outro e ninguém se move. Um agacha, começa a chorar, o outro está entregando profecia, o outro está adorando e se alegrando, e passam horas e horas e ninguém quer ir embora, porque Deus está ali operando. Aleluia. Isso vai acontecer aqui até mais. Glória a Deus. Igual na sexta-feira que Eu vou ter que expulsar daqui. 2, 3, 5 da manhã, pode falar. na sexta-feira que o irmão Gabriel chegou junto de mim, no aniversário da Ju, né? A pessoa, você está intimado para ir na escola dominical. Aí eu falei para ele, essa hora para Deus tirar meu sono, porque o maior sono que eu sinto é pela manhã, porque às vezes eu fico tarde, mesmo eu deitando cedo, eu acho que me dá um insônia, não sei, eu fico pensando em bastante coisa, aí eu vou pegar no sono, já é 1, 2 horas da manhã. E ontem, eu fui dormir, eu estava conversando com a família lá, né? Eu fui dormir 3 da manhã. Daqui para pegar no sono já era 4, 5 no caso. E eu sonhando, e aquele sono pesado, sabe? Mas eu permiti que eu ia. E ele está ali, e eu tenho certeza que ele orou para Deus tirar meu sono, porque eu sou não está demais assim. E tentou levantar, mas aquele corpo mole levantar, só eu vou levantar. E eu falei assim, e eu percebi que quando eu estava fazendo minhas higiene e tal, no banheiro, eu lembrei assim, Senhor, muito obrigado por ter me dado ânimo para levantar. Se fosse outro e trocar o sono por Jesus, e se eu não acordasse mais nunca? E aí? Aí eu dominei o sono, graças a Deus, levantei. E não foi fácil não, mas eu tenho que fazer todo o sacrifício para Deus, é pouco ainda, tudo que nós é pouco. Eu fiquei só analisando, sabe? Já pensou se não ficasse lá deitado, e se não acordasse mais nunca? E aí? Né? E são essas coisas mesmo. Parabéns, o máximo para Jesus. Aleluia. Parabéns. Parabéns. O Gesiel Gomes, ele diz uma frase que é assim, ó, o homem e a mulher de Deus são medidos pelos seus sacrifícios por ele. O homem e a mulher de Deus são medidos pelos seus sacrifícios por Deus. Não é pelos dons, não é pelo ministério, pela pregação, pelo louvor, não. O que te mede diante de Deus no reino é o quanto você se sacrifica pela obra, pelo relacionamento, pela intimidade com Deus. Vamos se colocar sobre os pés para fazer uma oração. Gabriela, chegou no final. Mas foi beneficiado. Glória a Deus, eu faço em nome de Jesus. Oh Deus tremendo, Você está com essa missão, irmãos. Na terça-feira nós fizemos o jejum da terça para quarta. Viemos orar aqui, foi muito bom. E vamos repetir. Vamos repetir na terça, vai ter oração, vamos jejuar de novo. A gente começa às 18 horas na terça. Qualquer dúvida pode perguntar no grupo, a gente conversa. Mas traz mais uma pessoa para a próxima escola bíblica. Aleluia. Tem coragem? Mais uma pessoa. Quero ver esse lugar cheio, quero ver as pessoas aprendendo a palavra de Deus. As pessoas sendo confrontadas, irmãos. A palavra faz, ela confronta, né? Ela não joga na parede. Mas é bom, irmãos. É para o nosso bem. É para a gente não olhar lá na frente. Eu sempre falo isso, que o mais bonito. Olhar, eu lá na frente, 2050, eu olhar para trás e falar, meu Deus, como eu desperdicei a minha vida. Como eu joguei fora a minha juventude, como eu joguei fora a minha saúde, como eu joguei fora o meu tempo. Quero olhar lá na frente e dizer, fizemos o que tinha que ser feito. Combati o bom combate, foi o que Paulo falou. Não estou arrependimento de nada, eu estou morrendo aqui, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Glória a Deus. A fé que tentaram me tirar,
eu guardei. Ninguém tomou de mim. Agora o que me resta? O que está reservado para mim lá na glória. O que o justo juiz me dará. O meu galardão, a minha coroa. O meu galardão. Isso está me guardado. Só que me fala. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai. Precisamos do poder para fazer a sua obra, Jesus. Precisamos do teu poder para cumprir o ID, Senhor. Trabalha,